Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está seguindo o canal Plantástico. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da avaliação da eficácia e da segurança não clínica, aspectos químicos e biológicos. Então, quando eu falo de eficácia e segurança não clínica, eu estou falando de estudos que estão relacionados a não humanos, ou seja, animais de laboratório ou células ou outros modelos que possam ser utilizados para isso. Tá? Então a gente vai discutir um pouquinho quais são as necessidades que existem aí, por que são feitos esses estudos, qual a justificativa técnica deles e qual que é a ideia de realizá-los e por que realizá-los. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é a avaliação da toxicidade, a questão do risco-benefício. Então eu preciso saber se o risco é maior que o benefício, aí não há condições de seguir com o projeto, ou se o benefício é maior que o risco, aí sim existe interesse de se saber o que está acontecendo. Então, quais parâmetros que nós podemos analisar para a aceitação de risco? Então, primariamente, benefícios adquiridos pelo uso de uma substância química. Então, exemplo, o inseticida. O inseticida ele tem um risco de uso. Então, eu tenho que avaliar esse risco para ver se a utilização dele na produção agrícola traz benefícios maiores de produção do que o risco à saúde humana e à saúde ambiental. Então, eu tenho que fazer essa avaliação de segurança para que eu possa utilizá-lo ou não dentro dos parâmetros da produção agrícola. Se eu tiver em condições seguras, eu minimizo os riscos do uso desse agrotóxico dentro da minha lavoura. Tá? Adequação e disponibilidade de outras substâncias químicas. Então eu tenho hoje um agrotóxico e amanhã eu terei outros. Esse outro, comparativamente, ele é adequado e ele é disponível a uso? Então eu tenho um comparativo com o que já existia no passado. Então o desenvolvimento de inseticidas mais brandos, menos tóxicos ao ser humano e de menor risco ao ser humano. Então quando esses outros inseticidas começaram a ser desenvolvidos, os inseticidas organoclorados, que são extremamente tóxicos, foram proibidos do seu uso na agricultura. Por quê? Porque eles mantinham um residual muito grande dentro do organismo vivo, dos mamíferos, em especial dos humanos que fazem uso da alimentação desses vegetais que contêm resíduos desses agrotóxicos. Aceitação de risco. Então eu tenho um determinado alimento que é utilizado por uma determinada população e essa população é diferente de outras. Então eu quero estender o uso desse alimento para outras populações. Então, para minimização de riscos, eu vou avaliar os efeitos desse novo produto para serem enviados para outra população, com estudos realizados em laboratório para saber se esse produto pode ou não exercer um efeito tóxico numa determinada população que tem alguma questão genética diferenciada da população de uso tradicional. Tá? Ou considerações de ordem econômica. Então eu tenho produtos que são extremamente importantes para a economia mundial e eles precisam ser avaliados com relação a como seria a segurança do seu uso. Então são considerações de ordem econômica. Então um exemplo disso é o petróleo. Lógico, o petróleo não é para uso humano, mas a gente está em contato com ele o tempo inteiro e com seus derivados. Então eu preciso saber a toxicidade desses derivados para questões trabalhistas, para questões de pesquisa, para questões de como utilizar de maneira correta isso dentro do mundo da mecânica e por aí vai. Então não é só e somente só produtos medicamentosos e alimentos que devem passar por avaliação de toxicidade. Tá? E efeitos sobre o ambiente. O meio ambiente também exerce uma função de saúde no ser humano e nos outros animais. Logo, se eu tenho um produto que é tóxico ao meio ambiente, ou eu preciso trabalhar de forma que ele não seja, ou eu preciso proibi-lo do seu uso com fins que levem ao meio ambiente. Então, que caia no sistema de águas, que caia, que seja distribuído como um agrotóxico, então eu preciso manter esses riscos. E aí eu preciso medir fatores para a escolha do uso. Então, qual que é o risco ambiental, qual que é a toxicidade ambiental que aquela determinada molécula química apresenta. Né? E
Como é feita a avaliação da toxicidade? Então ela é feita em experimentação animal, então isso pode ser feito em modelos celulares ou modelos de animais íntegros, observação no ambiente de trabalho, então isso foi muito importante com a questão da pintura, pelo uso de thinner e outros solventes que acabam interferindo na qualidade de vida ou mesmo causando doenças em profissionais dessa área. Outro exemplo também é no garimpo de ouro, que se utiliza o mercúrio para separar o ouro da terra, também intoxica esses garimpeiros. E a pesquisa epidemiológica, então o uso de um determinado produto por uma determinada população, causando riscos ou não riscos. Então um exemplo disso, né, foi uma pesquisa feita com uma planta que era dita como emagrecedora, e aí começou a se fazer o chá dessa planta com fins terapêuticos para emagrecimento, e aí foi comprovado a partir de estudos em animais que essa planta não causava emagrecimento, ela era uma planta hepatotóxica e destruindo o fígado causava perda de peso nos pacientes que faziam uso, então ela não tinha uma eficácia, mas sim uma toxicidade. Então, como esses testes toxicológicos precisam ser realizados, é importante que a gente tenha informações preliminares do que a gente vai testar. Então, informações da parte química da substância, tudo que puder saber, corrosividade, oxidação, né, solubilidade, enfim, dados físicos, dados químicos e dados físico-químicos. Conhecer a estrutura química dessa substância para saber se ela tem um caráter mais ou menos polar, saber o ponto de fusão, o ponto de ebulição e, se possível, se existirem estudos de toxicocinética. Também seria extremamente importante. Mesmo aqui, já deixo relembrado que na área de produtos naturais são poucos esses estudos. E qual que é a importância dos ensaios não clínicos? Então, pelos mecanismos celulares ou pelos mecanismos em animais, eu consigo comprovar a ação, comprovar que o meu produto é eficaz em um determinado modelo biológico. Também posso propor um mecanismo de ação, né, uma ligação chave-fechadura, uma inibição enzimática, uma indução celular, não sei, mas eu posso prever e testar isso do modelo e comprovar a ação, o mecanismo de ação do meu produto. Estabelecer o índice terapêutico, então uma relação que existe entre toxicidade e segurança e eficácia. Avaliar o potencial tóxico, sugerir possíveis interações, né, interações medicamentosas, interação medicamento-alimento, alimento-alimento, fármaco-fármaco. Dá para sugerir diversas interações a partir de modelos não clínicos celulares, por exemplo. E todas essas informações vão ser importantes como modelo para o ensaio clínico. Então, o estudo clínico, o estudo em humanos, precisa ter uma extensa base de dados de segurança para que justifique você colocar vidas humanas em risco de forma que você não tenha segurança comprovada em modelos não clínicos, e aí esses dados são essenciais para a avaliação de um protocolo por base dos comitês de ética que a gente tem dentro dos diversos ambientes de pesquisa. Então, o ensaio não clínico toxicológico, ele também tem alguns testes clássicos, como a determinação da dose letal média, também chamada de DL50, o estudo controlado quanto à ingestão de ração, água, diurese e desenvolvimento ponderal, né? Então o peso médio do animal. Exames hematológicos e bioquímicos, exames de urina e exames histológicos e histopatológicos, então onde eu vou verificar se há alteração dos tecidos em si. Então a toxicidade, um dos primeiros testes que a gente faz é a dose letal média, chamada de DL50. Ela mede a mortalidade e não a toxicidade subletal. Então, mesmo que ela apresente um resultado, pode ser que os outros animais, mesmo estando vivos, eles podem apresentar efeitos tóxicos. Então, a DL50 varia amplamente entre espécies, varia entre roedores e mamíferos, varia entre mamíferos. E não pode ser extrapolada com segurança para o homem. É mais um modelo para ter uma ideia de que dose eu posso começar a trabalhar. Mede apenas a toxicidade aguda produzida por uma dose única, e não a toxicidade a longo prazo. E não pode medir reações idiosincráticas. Então, a dose letal média é a concentração da dose que proporciona a morte de 50% dos animais em um experimento.
Então, um exemplo, supondo que eu tenho 50 animais nas diferentes doses, 1 mg, 2 mg, 3 mg e 4 mg. Eu vou saber qual é a dose mais letal. Pode ser que a variabilidade desses dados me mostre que a dose mais letal é a de 3 mg e não a de 4. Então, mesmo a dose de 4 sendo maior que a de 3, ela pode ter um resultado muito similar à de 3, sendo que a de 3 acabou se apresentando mais letal. Então, quando a gente fala desses tipos de estudo, as legislações internacionais, então, para estudos de toxicidade não clínicos, existem guias publicados pela Anvisa, pelo FDA, pela OECD e por outras instituições internacionais que viabilizam esse tipo de teste. Então, todas elas, em geral, preconizam 3 espécies de mamíferos, sendo 2 roedores e 1 não roedor. Tá? A via de administração, se é um fármaco para uso agudo de até 7 dias, pelo menos 2 vias são preconizadas para o homem. Se é um fármaco de uso crônico, a via de administração que será indicada para o homem a partir do momento que entrar em estudo clínico. Tá? Então, para essa investigação dessa toxicidade não clínica, a gente leva em consideração a toxicidade aguda, a DL50, o modo pelo qual o medicamento ou o produto em si induz a morte, doses e sinais de toxicidade nas variadas doses que foram administradas às células ou animais, a necrópsia dos animais para conhecer os danos causados aos diversos tecidos e órgãos do corpo desse animal, uma observação de 14 dias, às vezes é possível, pós o teste da DL, para verificar o que acontece nesse período, e sempre ter um grupo controle para você comparar o tratamento com o animal não tratado, para você ter parâmetros do que está acontecendo com o seu tratamento e se ele é seguro ou se ele não é seguro. Tá? Então, para isso também, temos os estudos em animais de toxicidade de doses repetidas, que é um período mínimo de 14 dias. Toxicidade subcrônica, período mínimo de 30 dias. E a toxicidade crônica, período mínimo de 90 dias. Então, a duração dos estudos não clínicos ele é baseado no tempo previsto para o seu uso. Então, a toxicidade de doses repetidas ela é utilizada para até 7 dias de tratamento. Subcrônica, até 14 a 21 dias de tratamento. E toxicidade crônica acima desse período. E também temos os testes que podem ser realizados de mutagenicidade, embriofetotoxicidade, também são realizados de maneira não clínica, fertilidade e performance reprodutiva, carcinogenicidade e farmacogenética. Então esses testes também fazem parte da investigação de toxicidade não clínica de produtos diversos. Tá? E aí, com relação à eficácia, a gente tem que lembrar que para ser um medicamento, ele tem que ser eficaz contra uma determinada patologia, tem que ser seguro, ou seja, não causar problemas a outra determinada patologia, e tem que ter qualidade, ou seja, ele tem que ser um produto que tenha reprodução desses resultados. Então, o uso dele hoje e o uso dele daqui a um determinado período irá causar o mesmo efeito. Por isso que os parâmetros de qualidade são essenciais. Então, dentro disso, a gente tem que lembrar as formas crônicas de toxicidade para os medicamentos que são cronicamente administrados. Lembrando que eles podem causar carcinogenicidade, mutagenicidade e hepatotoxicidade. Então, dentro desses aspectos básicos na avaliação, é importante lembrar da via de administração. Como nós trabalhamos em geral com produtos de origem natural, esses são utilizados de uso interno, via oral em especial, ou via aparelho cutâneo, transdérmico. Mas também existem outros produtos, como o intravaginal ou retal, como por exemplo um supositório ou intragástrico para a nutrição enteral. Mas para o nosso produto em si, produtos de origem natural, a via é oral ou a via é cutânea. Tá? Então, dentro desse contexto, aí nós temos os tipos diversos de forma farmacêutica. Então, os orais, que são os sólidos, comprimidos, cápsulas, lajas, glóbulos, pastilhas. Os líquidos, méritos, xaropes, soluções. Líquidos tópicos, como os loções, ou semissólidos, como pomadas, cremes, géis e unguento. Então, são diversas formas que devem ser testadas do produto para garantir a sua segurança e eficácia. Tá? E aí eu tenho também os tipos de fórmulas. Se são só fórmulas simples, então é só um ativo. Se são fórmulas complexas, que possuem
camadas, profármacos, que possuem sistemas de liberação controlada, ou se são multimisturas, quando você tem uma quantidade significativa de produtos dentro. Em geral, a gente colocaria aí para formas semissólidas. Tá? Então, dentro desse contexto, a gente também avalia uma coisa que é muito importante, que é a relação dose-resposta. O que é a relação dose-resposta? Então, eu quero saber se, aumentando a dose, eu aumento a eficácia do meu medicamento. E até que ponto que eu aumento essa eficácia sem causar efeitos colaterais e reações adversas. Então, é necessária a demonstração da existência desse efeito dose-resposta ou que ele não exista. E para isso, é feita a dose efetiva 50. São doses crescentes que observam a magnitude de um determinado efeito. Tá? Então, aqui como exemplo, eu tenho uma dose 1, 2, 3 e 4. Se eu aumento essa dose, eu aumento a resposta. Se eu aumento a resposta, eu tenho uma relação entre a dose e a resposta. Até um determinado momento que isso não vai aumentar mais. Ele vai entrar num platô onde você já tem a saturação dos seus receptores, das suas enzimas, né, já tem a saturação do equilíbrio químico, enfim. De alguma maneira, aquela dose não vai melhorar a resposta ao medicamento, ao produto que está sendo testado. Tá? Então, algumas aplicações da curva dose-resposta são determinação da potência relativa, a natureza de possíveis interação entre drogas e extrato de plantas, se existe uma potenciação, se existe uma inibição, então se o efeito entre duas plantas, um aumenta o efeito do outro ou se inibe o efeito do outro, né? A potência de um antagonismo competitivo, classificação de receptores na farmacologia e o cálculo do índice terapêutico. E o que seria o índice terapêutico? Então, o índice terapêutico é a relação entre a dose letal média e a dose efetiva média. Ele estabelece a segurança relativa de um fármaco. Ele confere razoável segurança quando apresenta valor superior a 10. Então, quando eu tenho a relação entre DL e DE maior que 10, eu tenho um fármaco seguro. Abaixo disso, eu tenho um fármaco já que tem índice terapêutico baixo, ou seja, ele causa reações adversas e efeitos colaterais com pequenas variações de dosagem. Tá? Então, o índice terapêutico é a medida da margem de segurança de uma droga. Então, é a relação entre a dose letal média e a dose efetiva média. E quanto menor o índice terapêutico, mais perigoso é o fármaco que eu estou estudando. Então, o índice terapêutico é a dose letal média dividido pela dose efetiva média. Então, dentro desse contexto, eu consigo tirar a margem de segurança. Então, a margem de segurança é a concentração de ativo que eu tenho, a dosagem de ativos que eu tenho, que não apresentam efeitos colaterais ou reações adversas. Ou seja, a margem de segurança é a dose onde aparece o primeiro efeito tóxico. A partir desse efeito tóxico, a minha margem de segurança não existe mais. Tá? Então, também lembrando que para padrões de segurança em alimentos é importante, ou índice de toxicidade em toxicologia de alimentos, é importante fazer a avaliação desses alimentos, especialmente hoje nessas suplementações, nesses produtos do mercado com alta concentração de bioativos e por aí vai. Então, os alimentos devem passar por uma avaliação toxicológica, uma avaliação da toxicidade da sua segurança, e elas obrigatoriamente devem ser tidas por via oral, porque esse é o formato preferencial do uso alimentar, com exceções de medicamentos, alimentos hospitalares, que, por exemplo, podem ser de nutrição enteral ou parenteral, mas não é esse o caso aqui nosso. Então, esses alimentos também devem ser estudados, devem ser conhecidos a toxicocinética, ou seja, o que o meu corpo faz com aquele alimento, faz com aquele produto, que é a molécula em si, então, como ele absorve, como ele distribui, como ele metaboliza, biotransforma e como que ele excreta isso. E a toxicodinâmica, que é o que aquela molécula especificamente faz no meu corpo, que ela melhora a densidade óssea, a formação de cartilagens, o potencial antioxidante dos olhos, enfim. Qual que é o efeito dessa molécula dentro do organismo humano. Tá? Então, eu tenho os nutrientes e os não nutrientes e eu preciso avaliar se isso é seguro e se ele é seguro, se existe algum risco e qual a relação entre a segurança e o risco desse alimento. Então, quanto é seguro esta exposição e em que circunstância?
Então, aonde que eu posso expor e o quanto eu posso expor um ser humano a essa substância e em que circunstância. Então, como exemplo, a gente tem o limite máximo permitido ou tolerado, que é a concentração de um não nutriente presente no alimento. Ele pode estar expresso em massa-massa ou massa-volume. Ele pode ser ingerido por um indivíduo durante toda a sua vida sem que isso cause efeitos nocivos, ou seja, esteja dentro de condições de segurança. Então, o limite máximo permitido, por exemplo, em um determinado produto é 10 mg por ml de água, 10 mg por grama de alimento. Tá? Então é esse o limite máximo. Então, para isso ficar mais claro, vamos a um exemplo clássico nosso aqui. A ingestão diária aceitável. Então é a quantidade de um agente químico presente no alimento, aditivo ou um contaminante inevitável, que pode ser ingerido através da dieta, diariamente, durante toda a vida do indivíduo, sem provocar risco de intoxicação. Então ele pode ser expresso da forma de miligramas da substância por quilo de peso do indivíduo exposto ao dia. Então, por exemplo, a ingestão diária aceitável de nitrato, que faz parte da produção de embutidos, carnes defumadas, etc., é de 3,7 miligramas por quilo por dia. Uma outra forma de expressar isso é a ingestão semanal aceitável, que é a quantidade de um agente químico presente no alimento, aditivo ou contaminante inevitável, que pode ser ingerido através da dieta semanalmente durante toda a vida do indivíduo, sem provocar riscos de intoxicação. Então ele estabelece a concentração aceitável por semana. Então, basicamente, são os conceitos que a gente tem hoje aqui da nossa aula de não clínicos, né, para entender um pouquinho mais de quais são as necessidades e por que se exige que se realizem esses testes hoje dessa forma, que é para ter dados de segurança para que a gente possa seguir os estudos em humanos e assim seguir de forma adequada. Então, aqui eu agradeço vocês, meus mais sinceros agradecimentos aí a todos pela atenção. Desejo um ótimo dia ou uma ótima noite e muito obrigado pela atenção de vocês.